Vou por aí a caminhar, vem comigo, vou te levar. Não faça dengo, quero te beijar. Saí de casa só pra te encontrar. Que coisa doce é sentir o seu cheiro. Que coisa linda, vem me afagar. Tanto chamego vejo em seu gingão. Cabelos em vestido de chita, moça bonita de brilho no olhar. Quanto desejo tenho em te amar. Eita, coração que arde, desfaz no peito o nó dessa saudade. Eita, coração que arde, desfaz no peito o nó dessa saudade. Eita, coração que arde, desfaz no peito o nó dessa saudade. Eita, coração que arde, desfaz no peito o nó dessa saudade. Voltamos com o som da Oxente Uai. O programa de hoje é sobre o tal do complexo de vira-lata do brasileiro, esse hábito que algumas pessoas têm de valorizar mais do que é de fora. O que você acha disso? Participe conosco. Mande mensagens nos nossos Twitter, Instagram, Snapchat, pelo @Caleidoscópio TV. Aproveitando esse momento nosso, aqui, uma dica. A cantora Júlia Rocha vai fazer show de samba no dia 25 de maio, quinta-feira que vem, e você é o nosso convidado para ganhar um par de ingressos. Para concorrer, entre no nosso site e responda por que o samba é um gênero musical que representa o Brasil. As melhores respostas vão ganhar. Bom, a gente está falando aqui muito sobre, complexo de vira-lata, autoestima. A gente tem que ter autoestima. Isso não quer dizer que a gente não saiba e não precise saber, na verdade, que a gente também tem problemas, né? O que vocês acham? Quais os problemas que vocês veem no Brasil que precisam melhorar? Bom, eu já falei que acho o Brasil um país fantástico e tal. Mas, por exemplo, coisas negativas, a primeira na minha cabeça é a falta de segurança. Isso é muito grave. É burocracia, eu acho muito futebol nas mídias, e que a classe política daqui não ajuda para o brasileiro se sentir com o direito que ele é dono do Brasil e que pode reclamar com as autoridades para um país melhor. Aí todos esses aspectos seriam solucionados. Porque já conta com um povo maravilhoso e uma geografia maravilhosa. Eu brincava com você lá na pré-entrevista que aqui não tem terremoto, por exemplo. Lá no Peru tem terremoto, que é uma das razões pelas quais eu vim para cá. Porque não tem terremoto, tem aquelas desgraças naturais. Então, isso é muito perigoso para a gente. Mas aqui não tem nada disso. O que falta para ser um país melhor aqui? Sim. E você não vai voltar para lá, né? Já está há 10 anos? Eu já estou 10 anos aqui, adoro Brasil, sobretudo Minas Gerais, né? Aquele encanto Claro. mineiro, eu gosto muito. E para você, Benzi? Para mim também eu queria mencionar também a segurança, que acho muito perigoso. Nem durante o dia, mas mais para a noite. Queria falar sobre educação também, acho bem diferente. Eu percebi que aqui, se você não tiver, por exemplo, muito dinheiro, você não conseguir colocar o seu filho numa escola boa para tipo, estudar num lugar bom. Esse que eu percebi. Que mais? Transporte público. Não sei, mas na Europa, por exemplo, Budapeste, tem um transporte público muito eficiente e bom. Aqui em São Paulo eu gostei, não sei, eu usei lá mais o metrô, mas aqui em BH os ônibus passam muito... Às vezes não passam? Às vezes não passam, às vezes nem param. Então... Isso.
Coloca o Aí microfone mais perto da boca pra tá, gente te ouvir beleza. em casa, que você Aí- fala baixinho. Sim. Europeu, gente. Ai, eu com o meu complexo de Tímido. vira-lata. Europeu fala baixo, tô brincando. Sim, não, mas... Entendo. Então, às vezes é difícil combinar, por exemplo, para um encontro, para chegar no trabalho em tempo, trânsito, atraso, tudo. Lógico que todos esses problemas são graves, Sim. mas eu acho que o principal problema hoje é a confusão que muitos fazem entre o que é público e o que é privado. E isso acaba gerando outros problemas que foram citados. Me dá um exemplo, Laís. A própria corrupção é produto dessa confusão. Então, você pega uma autoridade que utiliza da máquina pública para benefício individual, né? Sim. Tão grave quanto será que é a corrupção cotidiana? Do dia a dia? Exatamente. Eu trabalhei em escola um tempo e eu comentei uma vez com uma coordenadora o seguinte, falei, quando você vê um aluno empurrando o coleguinha na fila da merenda, entrando na frente dele e você não faz nada, você está falando para ele que ele sabe, ele tem consciência que aquilo é errado, ele sabe que aquilo é errado, mas ele também vai entender que não vai ter consequência. E eu não sei quem esse aluno vai ser daqui a 20 anos. E ele pode ser o presidente. Verdade. Não é, professor Juraci? O problema da educação é muito grave. Você vê, a América Latina, a Argentina tem, Peru tem prêmio Nobel, nós não temos prêmio Nobel. A outra questão é, nós estávamos falando com o Alfonso aqui, é a respeito essa forma atual de denunciar. Então, nós vivemos num mundo que todos denunciam todos. E isso cria um sentimento de insegurança, de desconfiança um do outro. Nós não criamos um sentimento de nação unida, de povo que une em torno das causas. Aqui não. Nós estamos vivendo um período que todo mundo denuncia, não tem confiança no outro. Eu fico imaginando que esse mesmo fenômeno aconteceu na Alemanha, ou seja, instigar as pessoas a denunciar, os próprios judeus denunciando judeus. E hoje nós vivemos uma situação caótica de segurança e de falta de companheirismo, falta de confiança no amigo. Não tem amigo, né, nesse sentido. Sim. Nesse sentido, a gente estava conversando sobre isso e uma amiga que faz pesquisa odontologia e social, de capital social, ela fez uma entrevista em adolescentes, 2012, eu acho que foi isso. É George, a autora. E o resultado dela deu que os adolescentes não confiam em outros adolescentes. Ou seja, ninguém confia em ninguém. Aí eu achei muito grave, porque a base de uma sociedade organizada é a confiança. Claro. E isso que acontece talvez com Bentz e comigo, a gente confia. Sim. A gente confia. Eu confio muito nas pessoas. Às vezes não é para confiar, mas eu confio. Mas eu acho que esse artigo me deixou muito preocupado, que eu fico sabendo dias antes. Bom, agora eu quero apresentar para vocês, pessoal, o Andrew Krillman. Ele é professor de inglês, escritor e blogueiro, tem 34 anos e mora aqui no Brasil já há 7. Ele é autor de um livro que é o Tentando Entender a Cultura Brasileira. Ele mora em São Paulo, por isso que ele não pôde estar aqui, mas ele gravou um vídeo, quero que vocês assistam. O meu nome é Andrew, sou inglês, escritor e autor de e-book e best-seller Tentando Entender a Cultura Brasileira. Eu já percebi que o Brasil tem uma forte cultura, mas muitos brasileiros adoram reclamar sobre ela. Não todos, é claro, mas uma grande parte. Por exemplo, tenho um amigo que viajou ano passado para Estados Unidos. Ele comentou no Facebook sobre como o transporte público de lá é muito melhor quando comparado ao de São Paulo. Mas ele nunca na vida usa transporte público em São Paulo. Como ele pode compará-los? Para alguns brasileiros, eu sinto que é moda de reclamar sobre cultura aqui. Isso é muito triste, muito pena, porque acho que nós europeus poderíamos aprender muito com a cultura de vocês. E nós com a sua, com certeza. Anderson, eu queria completar, Sim. voltar num assunto. Você falou que lá no Peru, vocês
ensinam sobre a cultura, né, nas escolas. Sim, existe na currícula peruana, existe, tipo, no 3º, 4º grau, História Universal. Sim. E depois tem um capítulo só História do Peru. Aí a gente vê a parte pré-Inca, Inca, depois Emancipação, República e Modernidade. Sim. Sim, e aí eu queria lembrar que aqui no Brasil nós temos uma lei de 2008 que torna obrigatório o ensino da história e da cultura indígena e afro-brasileira. Então, é uma lei muito recente. E aí, quando a gente fala dessa questão da identidade, formar uma identidade, se você não conhece como foi a origem, fica complicado de você ter esse vínculo, né? E aí, os professores que formaram antes de 2008 não têm essa base. E nós que estamos formando pós-2008, por exemplo, eu faço Ciências Sociais, é até uma crítica que tem lá no curso entre os alunos, nós não temos nenhuma disciplina com essa temática, nenhuma disciplina específica. E é um curso que trabalha a diversidade mesmo, né? E quando a gente vai para a sala de aula falar sobre isso, a gente enfrenta muita resistência por parte da escola e por parte dos próprios alunos, porque desconhecem. Então, você vai falar de uma religião de matriz africana, tem aluno que se nega a participar da aula porque fala que é macumba. Entendo. E aí eu não vou participar e pronto. E minha família é evangélica, eu não posso. Isso aconteceu comigo, inclusive, com uma aluna que era negra. E uma das riquezas do Brasil é justamente o sincretismo, né, religioso. Exatamente, que é fascinante, né? Pois é. Não, eu ia pontuar só que a história do Brasil, que é dada na escola, é de um ponto de vista europeu. Sim. É de um ponto de vista de um colonizador que vem e descobre o país, né? A história é contada por quem vence, né? Exatamente. Então, assim, também esse aspecto deveria ser revisto, né? A gente deveria conhecer a história do Brasil a partir dos índios e da chegada do europeu e não da vinda, né? Que é diferente, é um ponto de vista... Com certeza. Gente, aprendendo muito aqui hoje. Mas a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Até já.